Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui, professora Débora Leite. Estamos com mais uma live recheada de conteúdos de teoria em questões, tá? Hoje nós estamos voltados para o concurso do TJCE, lembrando que é pré-edital, tá? Então, estamos preparando questões atualizadas para vocês, voltadas para essa temática do concurso do TJ. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Débora Leite, sou psicóloga formada pela UES, tenho especialização em saúde mental também pela UES, especialização em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará e tenho mestrado em psicologia social pela UFC. Atualmente, além de atuar aqui como professora do curso MS, eu atuo enquanto psicóloga do quadro de oficiais complementares da Polícia Militar do Ceará. Então, vamos começar essa live, né, recheada de teoria em questões. Estou vendo aqui que muita gente está entrando agora, então vamos começar. Primeira questão, tá? De 2025. Como vocês estão vendo, todas as questões são bem atualizadas. Lucas, criança de 6 anos de idade, tem chamado a atenção de sua professora na escola por apresentar déficits em funções adaptativas, vocabulário reduzido, prejuízos no discurso, repetições de palavras monossilábicas e dificuldades de acatar regras na conversação e na contação de histórias. Preocupada com a situação, a professora solicita agendamento com a família. Considerando o caso hipotético precedente, as contribuições da psicopatologia e o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais DSM-5, TR, julgue o item a seguir. Caso Lucas fosse submetido a uma avaliação clínica na qual se constatasse a presença de déficits intelectuais, a associação destes aos déficits adaptativos de Lucas preencheria critérios diagnósticos para transtorno do desenvolvimento intelectual? E aí, gente, certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? Primeiramente, é importante a gente destacar o que é o núcleo, o miolo da questão, né? O núcleo da questão está na gente identificar se o quadro apresentado por Lucas inclui déficits em funções adaptativas, vocabulário reduzido, dentre outros, que para saber se isso seria suficiente para a gente diagnosticar um transtorno do desenvolvimento intelectual. E aí, de acordo com o DSM-5-TR, esse transtorno ele requer 3 critérios principais. Quais são eles? Os déficits nas funções intelectuais, que são confirmados por avaliações clínicas e testes de inteligência padronizados, e déficits nas funções adaptativas, que vão resultar em falhas na adaptação aos padrões de desenvolvimento socioculturais do indivíduo. Lembrando que esses déficits eles devem se manifestar durante o período do desenvolvimento. E no caso apresentado, é mencionado apenas que o Lucas ele tem dificuldades adaptativas e problemas de comunicação. Então, essa questão ela afirma que se fossem constatados os déficits intelectuais, isso associaria aos déficits adaptativos, para poder preencher os critérios para um transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, só para a gente entender aqui, a razão por qual a alternativa é incorreta, tá? Está errada, é que, além dos déficits intelectuais e adaptativos, o diagnóstico deve demonstrar que esses déficits eles afetam significativamente o funcionamento diário do indivíduo e que estão presentes desde a infância. Porém, a gente não vê no enunciado essas informações, tá? Sobre uma avaliação formal desses déficits intelectuais, nem sobre o impacto significativo no funcionamento diário do Lucas, o que é necessário para que a gente tenha um diagnóstico. Por isso
Sem essa confirmação desses déficits intelectuais por avaliações apropriadas, nós não conseguimos concluir imediatamente pelo diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual, beleza? Vamos para a próxima questão. Gente, esse enunciado aqui, ele vai ser presente em todas as 5 questões próximas, tá? Então, eu vou pular, já que a gente está falando do Lucas, tá? E agora a gente vai para o próximo enunciado. Segundo o Lucas, que a gente acabou de ver na questão anterior, é possível observar pelo relato da professora que Lucas apresenta circunlocuções características do transtorno de fala? Não, né, gente? Por quê? O DSM-5-TR, ele descreve que um transtorno da fala, ele envolve dificuldades na produção dos sons da fala que vão interferir na inteligibilidade da comunicação. Isso pode incluir dificuldades com a linguagem, articulação ou fluência das palavras, tá? Então, no relato da professora, a gente vê o quê? Déficits em funções adaptativas, vocabulário reduzido, prejuízos no discurso e repetições de palavras monossilábicas, além de dificuldades de acatar regras na conversação. Porém, a questão afirma que Lucas apresenta circunlocuções, que é o quê? Uso de frases longas para explicar algo simples, tá? É como se ele estivesse enrolando, né? Geralmente por dificuldade em lembrar o termo exato, que não foram mencionadas no relato apresentado. Então, isso indica que a questão apresenta um dado incorreto em relação ao que foi relatado para a professora, tá bom? Então, por isso está errado, tá? Porque o relato da professora não menciona essas circunlocuções segundo o que está descrito aqui no enunciado. Então, as características observadas como vocabulário reduzido, repetições de palavras monossilábicas estão mais alinhados com problemas de linguagem e não especificamente com o uso de circunlocuções, beleza? Vamos agora para a questão 3. Novamente, estamos falando sobre o Lucas, tá? Com base nas características relatadas pela professora, é correto concluir que Lucas apresenta diagnóstico de atraso global do desenvolvimento? Então, ó, lembre-se, Lucas tem 6 anos de idade, tá? E, segundo a professora, ele tem chamado a atenção por apresentar déficits em funções adaptativas, vocabulário reduzido, prejuízos no discurso, repetições de palavras monossilábicas e dificuldades de acatar regras na conversação e na contação de histórias, tá? Então, com base nessas características, é possível a gente concluir, segundo o relato da professora, que o Lucas, ele apresenta diagnóstico de atraso global do desenvolvimento? Não, gente, por quê? No caso do Lucas, as características apresentadas, elas incluem o quê? Os déficits em funções adaptativas, o vocabulário reduzido, os prejuízos no discurso, repetições de palavras monossilábicas e dificuldades em seguir regras de conversação. Essas informações são muito importantes para a gente diferenciar os possíveis diagnósticos, tá? Porque a gente tem que pegar justamente o que é que está sendo descrito pela professora, porque é isso aqui que a gente vai tentar, né, ver se ele tem esse diagnóstico. Então, o atraso global no desenvolvimento, que é o que a questão está pedindo aqui, tá? Ele é um diagnóstico, ele é aplicado a crianças que têm menos de 5 anos de idade, que não atingem os marcos esperados em várias áreas do desenvolvimento. Por isso que o nome é global, beleza? Sem um diagnóstico específico, isso também é importante a gente mencionar, tá? Então, esse diagnóstico, ele é muito utilizado quando há uma suspeita de deficiência intelectual, mas a gente ainda não tem uma confirmação desse diagnóstico definitivo. Por quê? Porque é uma criança muito nova, né? Menos de 5 anos de idade, tá? Então, por outro lado, segundo o relato da questão, as características do Lucas, eles podem sugerir um outro tipo de transtorno, como um transtorno de comunicação ou um transtorno do espectro autista, tá? Considerando o que, professora? Considerando as dificuldades na linguagem, na comunicação social, mas não especificamente um atraso global do desenvolvimento, que é mais abrangente e não está restrito à comunicação, que foram os principais sintomas relatados pela professora, tá? Então, ó, nesse caso, a questão está errada, tá? Porque os sintomas descritos, eles não são suficientes para concluir que o Lucas apresenta um atraso global do desenvolvimento. Os déficits relatados, eles são mais específicos para transtornos relacionados à comunicação ou interação social, no caso, relatados pela professora, tá? Como mencionados anteriormente. E eles não abrangem essas diversas áreas do desenvolvimento necessárias para um diagnóstico de atraso global, beleza? Vamos para a questão 4, ainda falando sobre o Lucas, tá?
Então, caso se proceda a uma avaliação clínica de Lucas, achados como vocabulário reduzido e prejuízo no discurso podem ser considerados indícios para um possível diagnóstico de transtorno da comunicação? Aí sim, né, pessoal? Por quê? Entenda. Ele já está trazendo aqui nessa questão, de acordo com o que foi levantado, se isso iria ser um indício para um possível diagnóstico de transtorno da comunicação. Então, sim. Por quê? Porque o vocabulário reduzido e esse prejuízo no discurso, eles são, sim, indícios que são importantes para a gente ter um possível diagnóstico no transtorno da comunicação, no caso do Lucas, né? Que foi a criança aqui levantada pelo enunciado da questão, tá? Então, o DSM-5-TR, ele vai classificar os transtornos da comunicação como um grupo de condições que vão afetar, por exemplo, a fala, a linguagem e a comunicação social. Então, essas funções adaptativas, né, o vocabulário, o discurso e a capacidade de seguir regras sociais na comunicação, são pilares que são essenciais, tá? Para a gente descobrir, né, o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, tá? Então, eu vou precisar ter esses pilares para eu ver como é que está esse desenvolvimento dessa criança, tá? Então, se uma criança tem dificuldade nessas áreas, então provavelmente isso pode sim impactar de forma significativa o seu desempenho escolar, as suas interações sociais e a autoestima do Lucas, que no caso é a criança colocada aqui, tá? Então, só para aprofundar para vocês, eu trouxe aqui alguns transtornos nessa área da comunicação para vocês compreenderem, já que a gente está trazendo teoria em questões, tá? Então, o que é o transtorno da linguagem? Ele é um transtorno que vai se caracterizar por dificuldades persistentes na aquisição e no vocabulário da linguagem em todas as suas modalidades, seja ela falada, escrita, língua de sinais ou outra. Então, esse vocabulário reduzido e os prejuízos no discurso do Lucas, eles são sintomas clássicos que podem apontar para esse transtorno, tá? Além dele, a gente tem o transtorno da fluência que acontece no início da infância, né? Que é visto, por exemplo, como a gagueira, tá? Essas repetições, se elas forem, né, acompanhadas de bloqueios ou prolongamentos de sons, pode indicar, tá, a gagueira. Além disso, a gente tem o transtorno da comunicação social, que ele foca nas dificuldades de uso social da comunicação e da linguagem, as dificuldades em acatar regras na conversação e na contação de histórias se encaixam perfeitamente aqui nesse transtorno, tá? E por fim, a gente tem o transtorno da fala, que também pode ser compreendido como distúrbio fonológico ou distúrbio da articulação, tá? Se esses prejuízos no discurso do Lucas, eles se referirem à dificuldade em produzir sons da fala corretamente ou em organizar sons para formar palavras, isso pode sim indicar esse distúrbio fonológico ou de articulação, beleza? Por isso, o gabarito da questão 4 é certo, tá? Vamos para a questão 5, última questão falando sobre o Lucas, tá? Então, segundo a questão 5, um dos sintomas apresentados por Lucas, segundo o relato da professora, é observado no transtorno da comunicação social pragmática. E aí, certo ou errado? Certo, tá, pessoal? Por quê? No caso do Lucas, a professora relata dificuldades de acatar regras na conversação e na contação de histórias. Então, essa descrição, ela nos mostra que ela se alinha diretamente com um dos critérios que são diagnósticos do transtorno da comunicação social pragmática, tá? Por quê? Porque ele envolve a dificuldade em seguir as regras de conversação e narrativa. Por isso que isso é um dos sintomas que a gente vê, tá, no Lucas, segundo o relato da professora e observado nesse transtorno. Mas, professora, o que é esse transtorno na comunicação social pragmática? Então, conforme o DSM-5-TR, ele se caracteriza por dificuldades persistentes no uso social e pragmático da comunicação e da linguagem verbal e não verbal, tá? Dentre os sintomas, a gente tem o quê? Dificuldade no uso da comunicação para fins sociais, como cumprimentar e compartilhar informações de forma apropriada ao contexto social. Temos também o prejuízo na mudança de modo ou da comunicação, adaptação à conversa, para se adequar ao ouvinte ou à situação, além de dificuldades em seguir regras para conversação e narrativa, como não respeitar revezamentos na fala, não esclarecer ambiguidades ou não usar limites de informação adequados e dificuldades em entender o que não é explicitamente declarado ou em usar inferências ou significados não literais na linguagem, como, por exemplo, piadas, ironia, metáforas e os múltiplos significados das palavras, beleza? Vamos para a questão 6, tá? Essa questão aqui, ela já não sai mais do texto relacionado ao Lucas.
No que se refere à psicopatologia e às técnicas psicoterápicas, julgue os itens que se seguem. Então, a gente já está com outro conteúdo, tá? Fala arrastada, marcha instável e prejuízo na memória são sinais que podem estar presentes na intoxicação por ansiolíticos ou hipnóticos. E aí, certo ou errado? Certo, tá, pessoal? Por quê? Quais são os sintomas que são comuns decorrentes da intoxicação por ansiolíticos ou hipnóticos? A gente tem a sonolência excessiva, tá? Que acontece por um processo, né, de sedação intensa. Temos também a confusão mental, a fala arrastada, que é o que está colocando aqui na questão, tá? Que é também conhecida como disartria. Temos a coordenação motora prejudicada, tá? Que pode ter a ver com a questão da marcha instável, né? Que também é conhecido como ataxia. Temos episódios de tontura, reflexos lentos, diminuição da atenção, comportamento desinibido, tá? Ou seja, a pessoa pode passar a fazer coisas que antes ela não fazia. Coma, quando acontece de uma forma mais profunda, tá? Em doses muito altas ou combinadas com outras substâncias, tá? É importante a gente perceber que esses sintomas, eles podem variar em intensidade, dependendo da dose, do tipo específico do medicamento e da via de administração e das características individuais da pessoa. Então, determinadas pessoas podem, né, ter esses sintomas de uma forma mais variada do que outras, tá? E em casos de intoxicação grave, podem ocorrer sintomas mais sérios, como sedação profunda, depressão respiratória e coma, tá? Então, os ansiolíticos e os hipnóticos, né? Os ansiolíticos, também conhecidos como benzodiazepínicos, e os hipnóticos como soníferos, né? Comumente conhecidos, eles são classes de medicamento que vão atuar no nosso sistema nervoso central, tá? Geralmente potencializando a ação do neurotransmissor GABA. Então, essa ação depressora, ela, né, sobre o sistema nervoso central, pode levar a uma série de efeitos colaterais, principalmente em doses mais elevadas ou em casos de intoxicação, tá? Intoxicação. Os sinais mencionados no item, né, no caso aqui na questão, são sim clássicos de intoxicação por essas substâncias. Então, a fala arrastada seria a disartria, tá? A marcha instável seria a ataxia e o prejuízo na memória, tá? Lembrando aqui que tudo isso, tá? A gente vai passar para vocês esses slides, tá? Então, vamos agora para a questão 7. No que se refere à psicopatologia e às técnicas psicoterápicas, julgue os itens que se seguem. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem recomendada com base em sólida evidência científica para o tratamento de usuários de substâncias químicas, podendo ser utilizadas, nesse caso, sessões estruturadas e orientadas ao momento atual vivenciado pelo paciente. Certo ou errado, gente? Certo, tá? Por quê? Além de citar as características da TCC, no caso no enunciado aqui, a abordagem é sim indicada nos casos de tratamento para usuários de substâncias químicas, tá? E aqui, aprofundando esse tema para vocês, ela é uma abordagem da psicologia muito reconhecida, né, de forma eficaz no tratamento de transtornos por uso de substâncias, com base em sólidas evidências científicas, tendo como principais características sessões estruturadas com foco em metas terapêuticas claras, ênfase no momento presente, ou seja, aqui e agora trabalhando pensamentos, emoções e comportamentos atuais, ensino de habilidades de enfrentamento, prevenção de recaídas e reestruturação cognitiva, estratégias para identificar gatilhos, lidar com desejo de uso e fortalecer a motivação para a mudança e diversas diretrizes clínicas nacionais e internacionais que vão recomendar a TCC como um tratamento de primeira linha para a dependência química, tá? Vamos agora para a questão 8. No que se refere à psicopatologia e às técnicas psicoterápicas, julgue os itens que se seguem. Entre as muitas causas do delírio, lembrando que é delírio aqui, tá? Estão a abstinência por álcool e opioides, bem como a intoxicação por sedativos. E aí, gente, certo ou errado? Certo, tá, pessoal? Por quê? De acordo com o Dal Galarrondo, que é um autor muito importante, ele tem o seu livro publicado Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Quem não leu, coloca aí, tá? Já procura esse livro para você ler. Quais são as causas mais frequentes do delírio, segundo o Dal Galarrondo? Quadros de abstinência de substâncias, a gente tem o álcool, os barbitúricos, os benzodiazepínicos e os opioides, tá? Nos barbitúricos e benzodiazepínicos podem ser considerados sedativos e a gente tem as intoxicações, tá? Por substâncias anticolinérgicas, corticosteroides, quase não sai,
álcool, cocaína, opiáceos sedativos, tá? Dentre esses vários outros. E aí a síndrome de dependência de álcool, ela é definida como um estado psíquico e físico que é resultante da ingestão repetitiva de álcool, tá? Então, isso pode, né, abranger uma compulsão, tá? Já que é repetitiva, para ingerir bebidas alcoólicas de modo contínuo ou periódico, havendo a perda do controle. Então, o fenômeno de tolerância geralmente está presente, ou seja, eu acabo tendo que recorrer a doses mais altas para atingir aquele efeito desejado, tá? Isso é a tolerância, tá? Os aspectos característicos da SDA são sintomas repetitivos de abstinência, o indivíduo vai acrescentando ao seu currículo vários episódios de abstinência ao álcool ou mesmo de delirium tremens, tá? Professora, mas o que é delirium tremens? O delirium tremens é uma forma grave de síndrome de abstinência ao álcool, tá? Como é que é ele? Ele tem a ver, por exemplo, no caso de idade avançada ou em quadros de uso abusivo intenso por muitos anos, tá? A existência de lesões cerebrais prévias, a dependência de substâncias e o uso abusivo de álcool por muitos anos. Todos eles são fatores que sejam inespecíficos que podem favorecer o desenvolvimento do delírio, sempre que o cérebro é agredido de forma aguda e difusa, beleza? Vamos agora para a questão 9. No que se refere à psicopatologia e às técnicas psicoterápicas, julgue os itens que se seguem. Em se tratando de protocolos de intervenção psicoterápicas em grupo, a ativação comportamental pode funcionar como uma das possíveis estratégias de regulação emocional. Certo ou errado, gente? Certo, tá? Por quê? O que é a ativação comportamental, professora? Ela é uma técnica terapêutica baseada nos princípios da terapia cognitivo-comportamental. Então, ela foca em aumentar o envolvimento do paciente nas atividades que antes eram prazerosas ou significativas, mas que foram abandonadas devido a sintomas depressivos, tá? Então, segundo Jacobson e colaboradores, a gente vê que esse método ele pode ajudar na regulação emocional ao reduzir a evitação e aumentar a exposição a reforçadores positivos, tá? Além disso, a ativação comportamental ela é eficaz em ambientes de terapia em grupo. Por quê? Porque ela pode promover essa interação social, o suporte mútuo entre os participantes, facilitando assim a melhora emocional e comportamental, tá? Então, né, como a gente observou aqui, a afirmação de que a ativação comportamental pode funcionar como uma estratégia de regulação emocional está correta, tá, pessoal? Por quê? Porque ao incentivar atividades que melhoram o humor e promover a interação social, essa técnica ajuda a regular as emoções dos participantes de forma eficaz, tá? Portanto, a resposta é certo, pois a ativação comportamental, ela é sim uma estratégia eficaz na regulação emocional em intervenções grupais. Vamos agora para a questão 10. No que se refere à psicopatologia e às técnicas psicoterápicas, julgue os itens que se seguem. Esse é o mesmo texto em todas as questões, né? A planilha de registro de pensamentos disfuncionais é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental contraindicada no caso de atendimento de adolescentes, devido às dificuldades destes no estabelecimento de vínculos e estados motivacionais necessários ao tratamento. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? Na TCC, a gente usa muito a planilha de registros de pensamentos disfuncionais, sim. É uma técnica que fomenta o autoconhecimento e a autorregulação emocional. Ela é muito eficaz para diferentes faixas etárias, incluindo os adolescentes, e ela ajuda na identificação de pensamentos automáticos negativos e na reestruturação cognitiva, tá? Então, quando a afirmativa diz que ela é contraindicada, é isso que torna a afirmativa errada, tá? Por quê? No caso, apesar dos adolescentes poderem apresentar desafios, né, a TCC e as suas técnicas são adaptáveis a essa faixa etária, tá? E têm demonstrado, sim, eficácia com os adolescentes, tá? Então, os estudos, eles têm mostrado, né, que as técnicas da TCC com os adolescentes indicam ao contrário do anunciado, ou seja, que há sim a possibilidade deles fazerem vínculos e estados motivacionais ao tratamento, tá? Então, isso está errado porque essa técnica, ela é indicada, tá? Então, é o que torna o item errado e a gente vai para a próxima questão. Acerca dos documentos produzidos pelo psicólogo, aqui a gente já mudou o conteúdo, tá percebendo? No âmbito de seu exercício profissional, julgue os itens subsequentes. Então, algumas questões sobre esse conteúdo agora. Respeitados os princípios técnicos, o documento decorrente de serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica do fenômeno psicológico. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê?
A natureza dinâmica do fenômeno psicológico é um critério muito utilizado, inclusive no registro dos documentos, tá? Por quê? Refere-se ao fato de que os processos psicológicos eles são complexos e estão em constante mudança. Por quê? Porque os documentos eles têm que refletir justamente essa característica, respeitando os princípios técnicos e éticos da profissão. Isso implica o quê? Que os documentos eles precisam ser elaborados de forma a capturar a evolução e a complexidade das questões psicológicas abordadas, beleza? Então, ó, de acordo com a resolução 06 de 2019, ela regulamenta a elaboração de documentos. Lembre-se dessa resolução, tá? Que ela não cai, ela despenca em prova, tá? Ela diz que a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo que são decorrentes de avaliação psicológica é necessário considerar a dinâmica do contexto e das pessoas envolvidas, garantindo que esses documentos sejam adequados e representativos da realidade avaliada, tá? Por isso, a questão está correta, pois indica corretamente que os documentos eles têm sim que respeitar a natureza dinâmica do fenômeno psicológico, alinhando-se às boas práticas profissionais e normativas vigentes, tá? Vamos agora para a questão 12. Acerca dos documentos produzidos pelo psicólogo no âmbito de seu exercício profissional, julgue os itens subsequentes. O relatório desenvolvido no âmbito do exercício profissional do psicólogo pode ser de dois tipos, psicológico ou multiprofissional. Certo ou errado? Certo, né, gente? Lembrando que antes da resolução 06, a gente tinha outra resolução, tá? A resolução número 07 de 2003. A resolução 06 de 2019 revoga essa resolução anterior e, segundo essa resolução, ela regulamenta, sim, a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo que são decorrentes de avaliação psicológica. E nessa resolução a gente tem, sim, a possibilidade de criar relatórios de diferentes naturezas, tá? Então, lembre-se, essa é uma mudança importante, tá? Para você não esquecer, tá? Na resolução 06, nós temos dois tipos de relatório, tá? Nós temos o relatório de caráter psicológico e o relatório multiprofissional, tá? Esse último, o multiprofissional, ele pode ser usado na integração de diferentes áreas de conhecimento. Lembrando que no relatório multiprofissional, a parte que o psicólogo vai fazer a sua análise, ela é separada das outras áreas, tá? Vamos agora voltar. Esses documentos eles são fundamentais na prática profissional do psicólogo, pois servem para registrar, comunicar e justificar as análises e intervenções realizadas, respeitando sempre os princípios éticos e técnicos da profissão. Então, ó, a afirmação está correta ao dizer que o psicólogo ele pode sim desenvolver relatórios que sejam estritamente psicológicos, envolvendo apenas a sua análise e parecer, ou multiprofissionais, tá? Que articulam informações de diferentes profissionais, colaborando para um relatório mais abrangente e integrado. Lembrando que isso está de acordo com as diretrizes do nosso Conselho Federal de Psicologia, reforçando a importância da atuação em equipe quando necessário, tá? Vamos agora para a nossa questão 12. Isso aqui eu já li, vamos agora para o enunciado mesmo, né? Que eu estou só repetindo isso aqui. Em caso de documento psicológico técnico, as referências bibliográficas devem ser necessariamente inseridas em notas de rodapé. E aí, gente, certo ou errado? Errado, tá? Por quê? Essa questão, ela aborda, tá? Os documentos psicológicos, tendo como referência, ó, a resolução 06 novamente, tá? Segundo essa resolução, em todos os documentos psicológicos, as referências devem ser inseridas preferencialmente em notas de rodapé e não o necessariamente aqui, tá? Lembrando que a referência ela é um item obrigatório nos laudos psicológicos. Então, vai ser identificação, demanda, procedimentos, análise, conclusão e referência, tá? Então, ó, a gente observa aqui, tá? Que ao elaborar um documento que seja necessário referenciar material teórico técnico, as referências devem ser colocadas preferencialmente, tá? Preferencialmente e não necessariamente em nota de rodapé, observando a especificidade do documento produzido, tá? Então, quais são os documentos que precisam de referências, professora? O laudo e o parecer, tá? Nota-se que, de acordo com a resolução número 06 de 2019 do CRP, as referências devem ser inseridas preferencialmente e não necessariamente como a questão disse. Portanto, o gabarito é errado, tá? Vamos para a questão 14, já ia dizer 19, eu estou acelerada hoje.
Na declaração elaborada por psicólogo, é vedado o registro de estados psicológicos do paciente, certo ou errado? Certo, tá, pessoal? Muito importante vocês se atentarem para qual é o objetivo do documento, tá? Porque vocês podem se confundir com a terminologia. Então, vamos aqui. O que é a declaração? É um documento que vai atestar um fato ou uma situação de forma objetiva. Então, ele não vai apresentar interpretações ou análises psicológicas, tá? Então, a alternativa está correta porque é vedado ao psicólogo registrar os estados psicológicos do paciente na declaração. Esse tipo de documento deve ser restrito a informações objetivas, como presença em consultas ou a um fato ocorrido, sem interpretação clínica que seria mais apropriada para relatórios ou laudos, tá? Então, isso aqui é uma dica para vocês, tá? Um bizu aqui. Ao interpretar questões sobre documentação psicológica, é muito importante, tá? Você focar na natureza e nas finalidades de cada documento, porque sempre associe o tipo de documento ao seu propósito e às diretrizes estabelecidas pelo CFP. Evite misturar conceitos de diferentes documentos, pois isso é uma pegadinha muito comum nos concursos e a gente não quer que você erre, tá? Vamos agora para a questão 15. Então, a exigência de páginas numeradas segundo os documentos produzidos pelo psicólogo. As páginas numeradas e rubricadas é restrita às modalidades de laudos e pareceres, certo ou errado? Errado, né, gente? Só pela leitura dá pra gente perceber que a gente não pode usar isso só no laudo e no parecer, né? Por quê? Ó, a resolução de novo aqui, ó, resolução 06 de 2019. Ela estabelece as diretrizes para a elaboração de documentos inscritos no exercício profissional do psicólogo. Segundo essa resolução, há vários tipos de documentos que não só laudo e parecer, tá? Nós temos laudos, pareceres, relatórios e outros registros. Então, ao enfrentar questões sobre regulamentações, como da 06 de 2019, você deve lembrar que a maioria dos documentos, ela compartilha de diretrizes comuns de formatação. Então, a questão das rúbricas e das páginas numeradas vai ser em todos os documentos, tá? Então, palavras como apenas, somente, restrito podem indicar um enunciado errado, tá? Então, a resolução mencionada, ela não limita a existência de numeração em rúbrica apenas a laudos e pareceres. Na verdade, todos os documentos devem ser elaborados com páginas numeradas e rubricadas para garantir essa integridade e autenticidade das informações. Por isso, a assertiva está incorreta, tá? Lembrando que a exigência de páginas numeradas e rubricadas é uma prática geral que ela acontece, né, para que eu tenha a integridade documental em todos os documentos produzidos por psicólogos, não se restringindo só a laudos e pareceres, tá? E o objetivo dessa prática é justamente assegurar que todas as páginas de qualquer documento sejam associadas de forma segura e que não ocorram alterações indevidas. Por isso que a gente rubrica e assina, né? E numera as páginas, tá? Questão 16. Ao se deparar, isso aqui mudou aqui, então vou ler esse começo. Com relação aos conceitos de estresse e de estratégias de enfrentamento, estamos com outro conteúdo. Julgue os itens a seguir. Ao se deparar com uma situação estressante, uma pessoa pode usar mais de uma estratégia de enfrentamento durante a situação, sendo que uma dessas estratégias pode facilitar ou limitar a efetividade da outra, certo ou errado? Certo, né, pessoal? Porque essa questão tem até um pouco de lógica, né, quando você lê aqui. Mas vamos para a parte teórica. O conceito de estratégia de enfrentamento, ele se refere a quê? Se refere a esforços cognitivos e comportamentais que as pessoas utilizam para lidar com demandas específicas internas ou externas que são avaliadas como sobrecargas ou que excedem seus recursos, tá? Lembrando que esses esforços, eles podem ser classificados em diversas categorias, como enfrentamento focado no problema e enfrentamento focado na emoção. Aqui nós temos dois autores, tá? Lazarus e Folkman, que eles são voltados para essa teoria aqui, tá? Eles são muito citados no contexto e, segundo eles, as estratégias de enfrentamento podem ser complementares ou, em alguns casos, até conflitantes. Por exemplo, uma estratégia que envolve buscar apoio social pode ser facilitada por outra de reavaliação cognitiva, mas pode ser limitada por uma estratégia de isolamento social. Por isso, o gabarito está certo, tá? Vamos para a questão 17. Ainda em relação aos conceitos de estresse e estratégias de enfrentamento,
Existem estratégias de enfrentamento que são ideais para lidar com qualquer tipo de situação, independentemente do intervalo de tempo considerado da pessoa envolvida e do contexto social. Errado, né, gente? Só pelo independentemente aqui a gente já respondia, né? Mas vamos aqui. O gabarito está errado, porque não existem estratégias de enfrentamento que são ideais para todas as pessoas, situações ou contextos. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Então, as estratégias de enfrentamento, também conhecidas como coping, tá? São contextuais e individuais, ou seja, vai variar de acordo com o contexto, de acordo com a situação e também com a pessoa envolvida naquela situação, tá? Então, a sua eficácia depende de alguns fatores, como, por exemplo, características da situação, exemplo, uma perda, um conflito, um desafio profissional. As características da pessoa têm a ver com a personalidade dela, tem a ver com as experiências anteriores, a rede de apoio, o momento vivido e o contexto sociocultural. Então, uma estratégia que é funcional em um momento, até que ela possa ser para a mesma pessoa, tá? Ela pode ser ineficaz em outro momento, tá? Além disso, a literatura diz que nas teorias de coping, como a de Lazarus e Folkman, não há estratégias que são universais, tá? O que existe são formas que são mais ou menos adaptativas dependendo do contexto. Então, é necessário lembrar o componente da flexibilidade, tá? E da mudança, que são o quê? São relacionadas às novas formas de enfrentamento, que vão ser de acordo com a situação ou demanda apresentada, beleza? Então, ó, aqui é a nossa fonte e o gabarito está errado, tá? Da questão 17. Vamos para a questão 18. Ainda falando sobre estresse e estratégias de enfrentamento. Enquanto as estratégias que envolvem engajamento implicam esforços diretos para a solução de um problema atual, as estratégias concernentes ao desengajamento resultam em tentativas de redução do desconforto emocional provocado por uma situação estressante, certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? As estratégias de enfrentamento, coping, são os pensamentos e comportamentos que uma pessoa ela usa para lidar com situações estressantes. Elas podem ser divididas em duas categorias principais: focadas no problema, que tem a ver com o engajamento, e focadas na emoção, que tem a ver com o desengajamento ou regulação emocional. As focadas no problema, que também tem a ver com o engajamento, elas visam o quê? Elas visam mudar a situação estressante em si. Qual é o objetivo delas, professora? É alterar a relação entre a pessoa e o estressor. Então, o que é que elas envolvem? Elas envolvem esforços diretos para lidar com a fonte do estresse, como planejar, buscar informações, agir para resolver o problema ou pedir ajuda para mudar a circunstância. Essa é a primeira categoria. A focada na emoção, ou que tem a ver aqui com o desengajamento, tá? Que foi o que foi colocado no enunciado, elas visam gerenciar ou reduzir o desconforto emocional causado pela situação estressante, sem necessariamente mudar a situação em si. Então, o objetivo é aliviar a carga emocional negativa. Então, alguns exemplos a gente pode ter a reinterpretação positiva, a distração, a aceitação, busca de apoio social para consolo, ou até mesmo comportamentos de evitação, tá? Então, ó, o que é que a gente vê como erro, tá? Eu expliquei o conceito, agora eu vou mostrar o erro da questão. O erro está na inversão das definições, tá? Por quê? As estratégias focadas na emoção são as que buscam reduzir o desconforto emocional, enquanto as focadas no problema, tá? Que tem a ver com o engajamento, buscam solucionar a situação. E o que é que a gente vê no enunciado? O enunciado diz que as estratégias concernentes ao desengajamento resultam em tentativas de redução do desconforto emocional provocado por uma situação estressante. E isso está errado, tá? Porque essa descrição, ela se refere às estratégias focadas na emoção ou regulação emocional, que são justamente o oposto do desengajamento no sentido de evitar o problema. E o que é desengajamento, professora? Que termo estranho, né? O desengajamento, tá? Em algumas classificações, ele tem mais a ver com a forma
de enfrentamento aqui, coping, tá? Menos adaptativa, como, por exemplo, uma evitação, uma negação, que pode sim aumentar o desconforto a longo prazo, tá? Então, a descrição dada, ela está mais alinhada com as estratégias focadas na emoção, que não são necessariamente o desengajamento no sentido de evitar o problema, mas sim de lidar com a resposta emocional a ele, tá? Questão 19. Aqui estamos novamente com um tema diferente, tá? No que diz respeito à prevenção e ao tratamento da dependência química, julgue os próximos itens. Os programas de distribuição de seringas e agulhas esterilizadas para indivíduos que usam drogas injetáveis são estratégias de redução de danos que visam minimizar os efeitos prejudiciais do uso de drogas. Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Por quê? Lembrando que quando a gente fala de redução de danos, tá? Essa abordagem, ela está dentro da área da dependência química e ela diz o quê? Ela não busca necessariamente a abstinência imediata ou total dos seus indivíduos, tá? Ela busca primariamente a diminuição das consequências negativas associadas ao uso, por isso, redução de danos, tá? O foco é na saúde pública e na segurança do indivíduo e da comunidade. Então, quando a gente fala na distribuição de seringas e agulhas, a gente está, sim, utilizando como um objetivo principal prevenir a transmissão de doenças infecciosas graves, como, por exemplo, HIV/AIDS e hepatites B e C. Então, quando a gente faz o compartilhamento de seringas e agulhas que não são esterilizadas, isso é uma das principais vias de transmissão dessas infecções entre usuários de drogas injetáveis. Então, uma das formas de minimizar esses efeitos prejudiciais do uso seria justamente fornecer um material que é estéril para esses programas, né, que vão reduzir diretamente o risco de infecções no local da injeção, além de abscessos e outras complicações de saúde. Além disso, ao prevenir a transmissão de doenças, eles vão contribuir para a saúde geral dos usuários e para a redução da carga sobre o sistema de saúde. Lembrando que essas iniciativas, elas são baseadas em evidências científicas e são consideradas eficazes na proteção da saúde pública, mesmo quando os indivíduos continuam a usar drogas injetáveis, tá? Além disso, elas representam uma abordagem que é mais pragmática e humanitária para lidar com os riscos associados ao uso de drogas, tá? Vamos agora para a questão 20. No que diz respeito à prevenção e ao tratamento da dependência química, julgue os próximos itens. Estratégias de prevenção à dependência química baseadas exclusivamente em trazer mais informações acerca do uso de drogas para as pessoas têm se mostrado eficazes, enquanto as estratégias experienciais são recomendáveis em um estado inicial da prevenção. Certo ou errado? Errado, né, gente? O exclusivamente aqui já está denunciando, tá? Lembrando que as pesquisas e a prática têm demonstrado que a mera transmissão de informações sobre os perigos das drogas, tá? Prevenção informativa ou baseada no medo, ela não é suficiente para prevenir a dependência química de forma eficaz. Por quê? Muitas vezes, essa abordagem ela pode até gerar efeitos contrários ou ser ignorada pelo público-alvo, especialmente adolescentes e jovens, tá? Qual é a prevenção mais ideal, tá? As estratégias experienciais, que envolvem vivências, simulações, discussões em grupo, desenvolvimento de habilidades sociais e de enfrentamento, elas buscam, né, proporcionar uma maior reflexão crítica, tá? E tomada de decisão consciente. Então, elas são, sim, consideradas mais eficazes, especialmente para públicos mais jovens e em estágios onde a experimentação pode começar a ocorrer. Então, elas não são recomendáveis apenas no estado inicial, como está sendo dito aqui no enunciado, tá? Mas sim como uma parte de um contínuo de prevenção, muitas vezes com maior impacto até mesmo do que essas aqui informativas, tá? Que acabam não sendo suficiente. Então, em alguns contextos, as abordagens experienciais, elas podem ser usadas em estágios mais avançados, sim, de prevenção, como a prevenção universal ou a seletiva, tá? Então, resumindo aqui, a prevenção baseada exclusivamente em informações não é mais eficaz, tá? E as estratégias experienciais são valiosas e muitas vezes mais eficazes do que apenas a informação e não se limita a um estágio inicial. Elas podem ser aplicadas em diversas fases de prevenção. Questão 21, ainda sobre dependência química. Quando se discute a prevenção da dependência química,
é comum que seja feita a distinção entre prevenção primária, secundária e terciária, embora possa ser argumentado que a prevenção terciária não envolve prevenção propriamente, mas sim tratamento e redução de danos. Certo ou errado? Certo, tá? Apesar de muita gente achar que porque ela disse isso aqui pode estar errado, vamos entender por quê. Primeiramente, quando a gente fala de prevenção, a gente precisa entender os tipos de prevenção, tá? A prevenção primária, ela tem como objetivo evitar o uso, então ela acontece antes do primeiro contato com a substância, tá? Então envolve informação, educação, fortalecimento dos fatores de proteção e redução dos fatores de risco. Quando a gente tem a prevenção secundária, a gente já tem a questão do uso iniciado, mas vamos identificar de forma precoce esse uso e evitar a complicação dele, né? Que seria justamente o transtorno ou a dependência. Então, ela ocorre após o primeiro contato e é focado na detecção precoce e em intervenções breves e acompanhamento inicial. O que é que acontece na prevenção terciária, professora? Na prevenção terciária, nós temos a questão de reduzir os danos, as recaídas e complicações em quem já é dependente, ou seja, que o uso já está ocorrendo de forma mais abusiva. Então, ela atua após a instalação da dependência química, tá? A pessoa já está nesse quadro. Então, ela envolve tratamento, reabilitação, reinserção social e prevenção de recaídas. Então, como ela foca no tratamento e na redução de danos, acaba que muitos consideram que ela não é prevenção de fato, mas acaba sendo um cuidado após a dependência já estar instalada. Por isso, o gabarito da questão 21 está correto, tá? Questão 22. Agora, mudando novamente o conteúdo da nossa prova. Julgue os itens seguintes relativos à atuação do psicólogo em equipes interdisciplinares e multidisciplinares. Por meio de um enfoque multidisciplinar, é possível que uma equipe de profissionais da saúde consiga juntar diferentes formas de conhecimento e olhares de cada disciplina, a fim de construir uma visão integral e global do paciente, o que não ocorre quando o enfoque de uma equipe é apenas interdisciplinar. Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? Ele está invertendo os conceitos de equipe multi e interdisciplinar. O que é que seria equipe multidisciplinar? Seria quando cada profissional atua de forma paralela e relativamente independente dentro da sua área de especialidade. A gente tem uma soma de saberes, mas eles não se comunicam entre eles, não há uma articulação ou uma integração. Em contrapartida, na equipe interdisciplinar, nós temos troca de diálogo, articulação entre os diferentes saberes com a construção conjunta de estratégias de cuidado e visão mais integrada do sujeito. Por isso, é justamente a interdisciplinaridade que vai permitir essa construção de uma visão integral e global do paciente, superando essa fragmentação dos saberes. Então, o item está errado porque ele atribui essa característica à equipe multi quando ela é própria da interdisciplinar, tá bom? Vamos para a questão 23. Ao atuar em uma equipe de saúde na área hospitalar, o profissional da psicologia tem a oportunidade não só de contribuir para a melhora dos pacientes, mas também pode facilitar a comunicação entre os profissionais que compõem a equipe e colaborar com a formação de um ambiente humanizado e harmonioso. Com certeza, né, gente? Por quê? A atuação do psicólogo nas equipes de saúde hospitalar, ela é fundamental, porque ela abrange várias áreas de contribuição. Então, nós temos a melhora dos pacientes, nós temos a facilitação da comunicação entre os profissionais e a colaboração na formação de um ambiente humanizado e harmonioso, como a questão está trazendo, tá? Na melhora dos pacientes, o psicólogo ele pode atuar diretamente com os pacientes para lidar com o impacto emocional da doença, da hospitalização, o medo, a ansiedade, depressão, várias outras questões relacionadas a essa situação de adoecimento. Isso pode incluir o fornecimento de suporte emocional, terapia, aconselhamento e estratégias de enfrentamento. No que se refere à facilitação de comunicação entre profissionais, o psicólogo é muito importante, porque ele atua nos processos de comunicação, dinâmica de grupo, relações interpessoais, pode atuar como um facilitador, ajudando a resolver conflitos, melhorar a troca de informações e promover um entendimento mútuo entre os diferentes profissionais. E na colaboração de um ambiente humanizado, ele pode proporcionar um ambiente não só para os pacientes, mas também para os próprios profissionais, ajudando a criar esse ambiente mais acolhedor, empático e colaborativo, que acaba impactando positivamente para o bem-estar de todos os envolvidos, tá?
Questão 24. Ao atuar em uma equipe de saúde na área hospitalar, o profissional da psicologia tem a possibilidade não só... essa aqui está repetida. Acerca de intervenção em crise e de primeiros socorros psicológicos, julgue os itens que se seguem. Os princípios básicos dos primeiros socorros psicológicos podem ser aprendidos e aplicados na área prática por qualquer pessoa, não sendo estritamente necessário que ela seja um profissional formado em psicologia. E aí, certo ou errado? Certo, tá, gente? Mas a professora tá dizendo que não precisa ser psicólogo. Tá certo isso? Tá, pessoal. Por quê? Estamos falando de primeiros socorros psicológicos. No caso, os primeiros socorros psicológicos, como o nome já diz, o foco vai ser na ajuda imediata e essencial, tá? Então, os primeiros socorros psicológicos, eles visam oferecer esse suporte humano e prático para pessoas que estão passando por uma situação de crise ou sofrimento agudo, tá? Então, o objetivo principal é justamente garantir essa segurança, o conforto e a conexão, ajudando a pessoa a se estabilizar emocionalmente e acessar seus próprios recursos de enfrentamento, tá? Então, apesar disso, é importante trazer a diferença em relação à psicoterapia. Por quê? Os primeiros socorros psicológicos não são a mesma coisa que psicoterapia, eles são diferentes, tá? Porque enquanto a psicoterapia ela é um tratamento mais aprofundado e contínuo, realizado sim por profissionais de saúde que são qualificados, os primeiros socorros psicológicos são uma intervenção que ela é inicial e de curto prazo. Por quê? Ela é focada em aliviar o sofrimento imediato e ajudar a pessoa a dar os próximos passos, tá? O que não impede da gente reforçar a importância de treinamento e capacitação, porque embora esses princípios sejam acessíveis, o treinamento adequado é essencial para que as pessoas possam aplicar, sim, os primeiros socorros psicológicos de forma eficaz e segura, tá? Então, nesses casos, os cursos e workshops sobre os primeiros socorros psicológicos ensinam como identificar sinais de sofrimento, como abordar uma pessoa em crise, o que dizer, o que evitar, quando e como encaminhar para ajuda profissional. Portanto, qualquer pessoa que receba o treinamento adequado pode sim aprender a aplicar os primeiros socorros psicológicos, oferecendo um apoio valioso em momentos de dificuldade. Isso democratiza o acesso à ajuda inicial e pode fazer uma diferença significativa na forma como as pessoas lidam com as crises, tá? Questão 26, ainda sobre primeiros socorros psicológicos. Ajudar uma pessoa a se sentir segura, incentivá-la a desabafar sobre o evento traumático, orientá-la a realizar meditação e a iniciar a psicoterapia são princípios básicos envolvidos nos primeiros socorros psicológicos, certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? Nós precisamos entender como é que os primeiros socorros psicológicos, como é que eles acontecem, né? Primeiro, são intervenções que são imediatas, destinadas a ajudar os indivíduos em situações de crise, para reduzir o estresse inicial e promover o funcionamento adaptativo a curto e longo prazo. Os princípios básicos dos primeiros socorros psicológicos incluem proporcionar segurança e conforto, tá? Que envolve garantir que a pessoa se sinta segura e protegida, escuta ativa e apoio emocional, que envolve estar disponível para ouvir e validar os sentimentos da pessoa, a avaliação das necessidades e preocupações, que envolve identificar as necessidades imediatas, e conexão com suporte social, que tem a ver com o fato de ajudar a pessoa a se conectar com familiares e amigos. Nesse caso, é muito importante destacar que enquanto segurança e desabafo fazem parte dos primeiros socorros psicológicos, metodologias como meditação e psicoterapia não são componentes imediatos desse contexto, tá? Por quê? A meditação ela pode ser uma estratégia útil em outros contextos, mas ela não é parte dos protocolos iniciais de intervenção em crises, tá? A psicoterapia, por sua vez, é um processo mais longo e estruturado que é adequado para tratamento continuado. Por isso, a alternativa está incorreta ao incluir essas práticas que não são aplicáveis aos primeiros socorros psicológicos, tá bom? Vamos para a questão 27. Ainda sobre primeiros socorros psicológicos. Crises ocorrem quando uma situação estressora excede a capacidade de uma pessoa de lidar com um evento crítico que oferece um potencial risco a ela, sendo que tais crises são restritas no tempo, ou seja, costumam ser imediatas e transitórias. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? A crise, conforme o próprio anunciado, ocorre
quando um evento ou situação estressora excede os recursos de enfrentamento do indivíduo, tá? Provocando um desequilíbrio emocional e funcional. Lembrando que esses eventos, eles geralmente envolvem risco percebido ou real à integridade física, emocional ou social da pessoa. As crises são, em geral, limitadas no tempo, tá? Então, elas são imediatas, intensas e transitórias, embora seus efeitos possam se prolongar dependendo do suporte recebido e das estratégias de enfrentamento desenvolvidas. Esse entendimento fundamenta que as diversas práticas em psicologia, como atendimento em situações de emergência e desastres, a psicologia hospitalar e os atendimentos em plantão psicológico, tá? Questão 28, ainda sobre intervenção em crise e primeiros socorros psicológicos. De maneira geral, o uso de fármacos e a internação psiquiátrica, por serem consideradas estratégias bem estruturadas, são os tipos de intervenção em crise mais recomendáveis. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? Em uma intervenção em crise, o objetivo é oferecer o suporte imediato e efetivo para estabilizar a situação, reduzir o risco de danos e promover o bem-estar do indivíduo afetado, tá? Os primeiros socorros psicológicos incluem técnicas de apoio emocional, escuta ativa e avaliação das necessidades imediatas da pessoa em crise. Quando a gente diz que o uso de fármacos e a internação psiquiátrica são as estratégias mais recomendáveis, isso está errado. Por quê? Embora essas abordagens elas possam ser sim necessárias em casos extremos, tá? Especialmente quando há risco iminente de dano contra a pessoa ou outras pessoas, elas não são a primeira linha de ação em grande parte dessas situações. Então, os primeiros socorros psicológicos, eles vão priorizar as intervenções que são conhecidas como não farmacológicas, tá? Como a estabilização emocional, a segurança do indivíduo, a comunicação empática e o suporte prático, tá? Esse enfoque está alinhado com diretrizes internacionais como o Manual de Primeiros Socorros Psicológicos da Organização Mundial da Saúde, que enfatiza a importância de intervenções não invasivas como primeira resposta, tá vendo? A gente dá a teoria para vocês e ainda diz de onde a gente tirou, tá? Questão 29. Agora estamos mudando o conteúdo. No concernente à gestão de pessoas no setor público, as práticas grupais no contexto organizacional e ao planejamento estratégico, julgue os itens subsequentes. A definição da missão, da visão e dos objetivos da organização é uma etapa do processo de planejamento estratégico, na qual deve se basear a formulação da abordagem estratégica de gestão de pessoas. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? Aqui a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que seria cada um deles, tá? A definição de missão, visão e objetivos da organização é, sim, uma etapa fundamental do planejamento estratégico que serve de base para todas as outras decisões, incluindo a formulação da abordagem de gestão de pessoas, tá? O que seria a missão, professora? Seria a razão de ser da organização, o propósito principal da sua existência e define o que a organização faz, para quem faz e como faz, tá? A visão, o que seria? Seria o futuro, tá? Aquilo que eu estou vendo a longo prazo. Então, é o futuro desejado da organização. Onde ela quer chegar a longo prazo. É uma imagem inspiradora do que a organização almeja ser. E os objetivos são as metas específicas que são mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Lembrando o acrônimo SMART, tá? Que a organização busca alcançar para realizar sua missão e sua visão. Então, a conexão com a gestão de pessoas é o quê? Uma vez que eu estabeleço a missão, a visão e os objetivos da organização, eles precisam ser claros e a gestão de pessoas deve se alinhar a eles. Isso significa que as políticas, práticas e programas do RH devem ser desenhados para apoiar a consequência, a consecução desses objetivos. Ou seja, resumindo para vocês, a gestão de pessoas ela não pode operar de forma isolada, tá? Ela deve ser uma parceira estratégica da organização, garantindo que a força de trabalho esteja alinhada, motivada e capacitada para alcançar os resultados definidos no planejamento estratégico. Porque sem essa base sólida, a gestão de pessoas pode, correr o risco de ser descoordenada e ineficaz, tá? Vamos agora para a questão 30. Ainda falando sobre gestão de pessoas no setor público, tá?
A definição da missão, da visão e dos objetivos da organização é uma etapa do processo de planejamento estratégico na qual deve se basear a formulação da abordagem estratégica na gestão de pessoas. Errado, tá, pessoal? Por quê? No âmbito da psicologia organizacional, os conflitos são vistos sob uma perspectiva mais moderna e construtiva. Em vez de serem evitados, os conflitos são considerados uma abordagem para inovação e melhoria dos processos internos, tá? Quando geridos adequadamente, os conflitos podem gerar diálogos produtivos, estimular a criatividade e esclarecer mal-entendidos que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Então, essa alternativa ela está incorreta porque os teóricos modernos da administração e da psicologia organizacional, como Robbins e Jude, eles argumentam que os conflitos eles são inevitáveis e, se bem direcionados, podem ser benéficos para a organização. A gestão eficaz de conflitos envolve reconhecer e lidar com eles de forma aberta e colaborativa, ao invés de simplesmente suprimir e evitar. Então, eu preciso entender que o conflito é sempre negativo, né? Quando eu digo que o conflito é sempre negativo, ele pode levar a tentativas de evitar discussões e desentendimentos, o que pode sufocar a inovação e impedir a resolução de problemas reais. Então, o papel do analista ministerial, no caso aqui, né, essa é a prova que a gente está analisando, é justamente ajudar na identificação, análise e resolução de conflitos de maneira que promova o crescimento organizacional e bem-estar dos colaboradores, tá? Questão 31. A eficácia de um grupo pode ser avaliada por meio de 3 critérios: produção, produtividade do grupo, satisfação dos membros, filiação e capacidade de cooperação contínua, que são os processos interpessoais e trabalho conjunto. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? No caso aqui, a gente está falando, tá? Que, no caso, os conflitos, eles são vistos como essa perspectiva. Isso aqui já foi. Vamos para a questão 32. Atualmente, entende-se que o principal obstáculo a ser superado para a eficiência das operações de uma organização não está relacionado ao seu capital financeiro, mas sim à inabilidade em recrutar e manter uma boa força de trabalho, ou seja, seu capital intelectual. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? O conceito de capital intelectual refere-se aos conhecimentos, habilidades e competências de colaboradores, que podem ser utilizados para criar valor e atingir objetivos organizacionais. De acordo com esses estudos, a gente vê que os autores, como esse Peter Drucker, né, e as diretrizes de organização como OCDE, o capital intelectual ele é considerado sim como um dos principais ativos de uma organização. Então, a habilidade de atrair e reter talentos qualificados é vista como um fator crítico para a inovação e competitividade. Então, essa questão está correta porque ela reflete a visão contemporânea de que, ao alcançar a eficiência, as organizações precisam superar desafios relacionados à gestão de pessoas, mais do que problemas financeiros, tá? Então, o foco vai ser em estratégias eficazes de recrutamento e retenção de talentos, dando prioridade ao desenvolvimento e à valorização do capital intelectual, tá? Questão 33. Acerca da cultura organizacional, clima organizacional e liderança, julgue os itens a seguir. O clima organizacional, as normas da organização, a filosofia administrativa e o cotidiano do comportamento dos funcionários são elementos que compõem a cultura organizacional, certo ou errado? Certo, né, gente? Primeiramente, o que seria cultura organizacional, professora? Seria o conjunto de valores, crenças, normas e práticas que caracterizam uma organização. Ela é formada ao longo do tempo e influencia o comportamento dos membros da organização, afetando as interações internas e externas. Elementos como o clima organizacional, normas, filosofia administrativa e o comportamento cotidiano dos funcionários são partes integrantes da cultura organizacional. Esses componentes, eles ajudam a criar esse ambiente de trabalho único e definem a maneira como as atividades são conduzidas, tá? Então, essa questão está correta porque, de fato, o clima organizacional, as normas, a filosofia administrativa e o comportamento dos funcionários são, sim, componentes essenciais da cultura organizacional. Esses elementos, quando combinados, eles formam justamente a identidade da organização e influenciam a eficácia e o bem-estar dos funcionários. Em contraste, se a questão estivesse afirmando que o clima organizacional e outros fatores são separados, estaria incorreto, porque o clima organizacional é uma parte da percepção dos membros em relação à cultura, refletindo como as normas e os valores são vividos dia a dia.
Vamos agora para a questão 34. Ainda falando sobre cultura organizacional, clima organizacional e liderança. A reciprocidade entre o indivíduo e a organização, ou seja, a interação psicológica mútua entre eles, é o fator mais importante para compreender a cultura corporativa de uma organização. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? O conceito de cultura organizacional refere-se ao conjunto de valores, crenças, normas e práticas que vão caracterizar uma organização, tá? Ela é geralmente formada por aspectos como a história da organização, o ambiente de trabalho, as regras formais e informais e os comportamentos que são esperados dos seus membros, tá? Então, para entender a cultura organizacional, é importante considerar vários fatores, incluindo liderança, comunicação interna, os rituais e os símbolos. Quando a gente fala de reciprocidade, ou seja, a interação mútua entre indivíduos e a organização é muito importante, mas não é o fator mais relevante para a cultura organizacional, tá? A compreensão da cultura organizacional vai além dessa interação e envolve um entendimento mais amplo das normas, valores e expectativas que regem um comportamento dentro da organização, tá? Vamos agora para a questão 35. A motivação dos funcionários a nível individual é um dos fatores que resulta na construção do clima organizacional, certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? Ou certo, tá, gente? Troquei aqui, eu botei certo e falei errado, só para ver se vocês estão prestando atenção, tá? O clima organizacional refere-se à percepção coletiva dos empregados sobre o ambiente de trabalho, que é influenciado por fatores como liderança, comunicação e cultura organizacional. Já a motivação individual diz respeito às forças internas ou externas que impulsionam uma pessoa a se comportar de certa maneira no ambiente de trabalho. Então, a questão está correta, tá? Porque a motivação dos funcionários impacta, sim, no clima organizacional, tá? Porque funcionários motivados tendem a criar um ambiente de trabalho mais positivo, mais colaborativo, produtivo, o que é, sim, refletido no clima organizacional. Então, embora a motivação seja um fenômeno individual, as suas manifestações como engajamento e satisfação contribuem significativamente para o clima organizacional, tá? Então, segundo Schneider, o clima organizacional é fundamentalmente um resultado de interações entre as motivações e percepções individuais dos empregados, tá? Vamos agora para a questão 36. Os líderes devem se fazer obedecer por meio da mobilização dos interesses particulares dos indivíduos por eles liderados. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? A liderança, ela é, sim, um elemento crucial dentro das organizações. Por quê? Porque ela influencia diretamente tanto a cultura organizacional quanto o clima organizacional. Mas a maneira como esse líder vai conduzir a sua equipe pode determinar o sucesso ou o fracasso da organização. Então, a questão ela está apresentando, tá, uma visão equivocada da liderança, porque ela está focando na mobilização dos interesses pessoais, em vez de inspirar e engajar os colaboradores de maneira genuína e ética, tá? Então, essa abordagem aqui, ela pode levar a uma desmotivação e uma desconfiança dentro da equipe, tá? Só recapitulando para vocês, a cultura organizacional tem a ver com um conjunto de valores, crenças e normas compartilhadas que influenciam o comportamento dos membros de uma organização. Então, uma boa liderança deve sim se alinhar a esses valores para esse ambiente ser mais saudável, tá? O clima organizacional tem a ver com a percepção coletiva dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho, incluindo os aspectos como satisfação, motivação e comunicação. Então, um líder eficaz, ele deve sim trabalhar para manter esse clima positivo. A liderança envolve a capacidade de influenciar e orientar os colaboradores em relação aos seus objetivos organizacionais, e as lideranças autênticas e inspiradoras são mais eficazes do que aquelas que se baseiam na imposição ou manipulação. Então, a questão ela está errada. Por quê? Porque ela sugere uma abordagem de liderança que é baseada na manipulação ou troca de favores pessoais, o que pode ser prejudicial para um ambiente de trabalho e para o desenvolvimento de uma cultura organizacional saudável, tá? Então, conforme esses autores aqui, a liderança transformacional ela é mais eficaz, porque ela foca em motivar e inspirar os colaboradores a atingirem seu potencial máximo, alinhando-se aos objetivos organizacionais, tá? Vamos agora para a questão 37.
A respeito de aspectos relativos ao comportamento humano no trabalho, à educação corporativa e ao treinamento e ao desenvolvimento de pessoal, julgue os itens subsequentes. De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, as necessidades básicas do ser humano que influenciam a sua motivação e sua satisfação no trabalho são as fisiológicas, as de segurança, as de estima, as de equilíbrio interno e as de autorrealização. Equilíbrio interno, vocês conhecem essa, gente? Certo ou errado? Errado, né? Por quê? A teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow, ela é sim um dos pilares da psicologia motivacional, descreve 5 níveis de necessidade, mas a lista apresenta um item que não está dentro, tá? Nós temos aqui, ó, necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Não temos essa de equilíbrio interno, tá? Então, ó, as necessidades de equilíbrio interno não estão nos níveis propostos por Maslow, tá? As necessidades de estima e autorrealização estão, sim, presentes na teoria. Então, é importante notar que o Maslow propôs essas necessidades de nível inferior, né? Antes de se preocupar com as de nível superior, tá? E, no caso aqui, a de equilíbrio interno não está presente, portanto, está errado, tá? Questão 38. A respeito de aspectos relativos ao comportamento humano no trabalho, à educação corporativa, ao treinamento, ao desenvolvimento de pessoal, julgue os itens subsequentes. No âmbito do treinamento e do desenvolvimento de pessoal, a utilização de filmes ou cenas de filmes comerciais devidamente adequados ao tema é válida como técnica que facilita a aprendizagem, certo ou errado? Certo, né, gente? Porque o uso de filmes, ele facilita a assimilação de conceitos, por exemplos práticos, situações simuladas, tá? Então, a gente tem aqui a teoria da aprendizagem social de Albert Bandura, que ele diz que a observação por modelos pode, sim, levar à aprendizagem, tá? Nós temos também a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que reconhece o valor dessas técnicas para o desenvolvimento de competências. Então, a afirmativa está correta ao dizer que o uso de filmes ou cenas pode sim ser um tipo de treinamento e desenvolvimento de pessoal, ao ajudar a ilustrar conceitos teóricos de forma prática, além de contribuir para a retenção do conhecimento e para o engajamento dos participantes, tá? Vamos para a questão 39. O treinamento focado em competências apresenta similaridades em relação ao levantamento de necessidades de treinamento, já que se baseia na lacuna entre as competências disponíveis e existentes e as competências necessárias à organização, à unidade organizacional ou ao trabalho do indivíduo, certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? O treinamento focado em consequências, focado em competências, se baseia na identificação de lacunas de competências, que são as diferenças entre as habilidades atuais dos colaboradores e aquelas que são necessárias para atingir os objetivos organizacionais, tá? Então, esse processo ele é muito importante para o planejamento do treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Então, essa questão está correta porque ela destaca que o treinamento focado em competências envolve um levantamento de necessidades. E esse levantamento é exatamente o processo de identificar a diferença entre as competências que os colaboradores já possuem e aquelas que são necessárias para a organização. Esse é um passo essencial para a gente, direcionar de forma eficiente os recursos em treinamentos que realmente façam a diferença, tá? Vamos agora para a questão 40. A respeito de aspectos relativos ao comportamento humano no trabalho, à educação corporativa e ao treinamento e ao desenvolvimento de pessoal, julgue os itens subsequentes. Segundo Maslow, as necessidades humanas de segurança associadas ao comprometimento do trabalhador estão relacionadas à vida associativa do indivíduo junto a outras pessoas, podendo manifestar-se em situações como participação social, aceitação por parte de colegas e trocas de afeto. Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? De acordo com a teoria das necessidades de Maslow, as necessidades humanas, elas são organizadas em uma hierarquia que vai das mais básicas às mais complexas. As principais categorias são necessidades fisiológicas de segurança sociais, que envolvem amor e pertencimento, as de estima e de autorrealização. Então, as necessidades de segurança estão relacionadas à proteção contra ameaças físicas e emocionais que são diretamente ligadas à vida associativa ou à aceitação social, que são mais adequadas às necessidades sociais. Então, essa afirmativa está errada, porque ela atribui as necessidades de segurança, que são características que se aplicam mais adequadamente às necessidades sociais, tá?
Então, a participação social, a aceitação por colegas, troca de afetos são aspectos relacionados às necessidades de pertencimento e amor, que são um nível acima das necessidades de segurança na hierarquia proposta por Maslow, tá? Por isso, o gabarito da nossa questão 40 está errado, tá, pessoal? Vamos agora para a questão 41. A respeito de aspectos relativos ao comportamento humano no trabalho, à educação corporativa e ao treinamento e ao desenvolvimento de pessoal, julgue os itens subsequentes. A educação corporativa, em geral, é restrita às lideranças e aos cargos técnicos mais importantes das organizações, tanto nos níveis operacionais quanto nos táticos, e visa acelerar o desenvolvimento desses profissionais. E aí, gente, certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? A educação corporativa refere-se às iniciativas de aprendizagem contínua dentro das organizações, abrangendo não apenas os líderes ou cargos técnicos de alto nível, mas todos os colaboradores. Qual é o objetivo? É alinhar o desenvolvimento profissional com a estratégia organizacional, melhorando o desenvolvimento geral da empresa, tá? Esta prática é fundamentada na ideia de que a aprendizagem organizacional deve ser acessível a todos, promovendo um ambiente de inovação e adaptação contínua. Então, de acordo com a literatura de gestão e desenvolvimento organizacional, como destacado por Peter Senge, a quinta disciplina, a educação corporativa deve ser inclusiva, promovendo o aprendizado em todos os níveis hierárquicos. Então, isso permite que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado e mantenham uma vantagem competitiva. Então, quando a afirmação diz que a educação corporativa é restrita apenas às lideranças e cargos técnicos mais importantes, ela está incorreta, tá? Porque a educação corporativa deve incluir todos os níveis, promovendo o desenvolvimento contínuo de toda a equipe, tá? Questão 41. No que se refere à avaliação de desempenho, julgue os próximos itens. Então, estamos aqui mudando novamente de conteúdo. A avaliação de desempenho, em que se analisam a eficiência, a eficácia, a qualidade e a produtividade, visa monitorar o trabalho da equipe e de cada integrante dela, comparando os resultados efetivamente alcançados com os resultados esperados. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? A avaliação de desempenho, de fato, tem como objetivo principal verificar o quão bem o trabalho está sendo realizado em relação ao que foi planejado e esperado. E ela fornece algumas informações que são valiosas para diversas finalidades, como, por exemplo, identificar a necessidade de treinamento e desenvolvimento, né? Se um servidor não está atingindo os resultados esperados em termos de qualidade ou produtividade, a avaliação pode indicar a necessidade de capacitação. Ela pode servir como base para decisões de promoção e recompensa, em que o desempenho ele é um critério importante para reconhecer e recompensar os servidores que se destacam. Pode também atuar no feedback para o desenvolvimento do servidor, no sentido de que a avaliação oferece uma oportunidade para o servidor entender seus pontos fortes e áreas que precisam de melhoria. Pode ajustar as metas e expectativas, no sentido de que, se os resultados esperados se mostrarem irrealistas ou inatingíveis, a avaliação pode levar a um reajuste dessas metas, tá? Então, o gabarito da questão 42 é certo. Questão 43. Sobre a avaliação de desempenho. Na modalidade de avaliação de 360 graus, a responsabilidade da avaliação cabe à própria equipe de trabalho, que avalia seu desempenho como um todo e o de seus membros, programando junto a cada um as providências necessárias para a sua melhoria. Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? A avaliação de 360 graus, como o próprio nome sugere, envolve a coleta de feedback de várias fontes e não apenas da própria equipe de trabalho. Então, a responsabilidade da avaliação não cabe exclusivamente à equipe, tá? O objetivo dela é ter uma visão mais completa e equilibrada do desempenho do indivíduo, pois diferentes pessoas percebem diferentes aspectos do trabalho e comportamento. Isso ajuda a identificar pontos cegos e a obter uma compreensão mais rica sobre como essas ações impactam os outros, tá? Professora, se é todo mundo, como é que funciona essa avaliação? Então, eu trouxe aqui rapidamente para vocês como funciona a avaliação 360 graus. Múltiplas fontes de feedback. Então, o principal diferencial dessa modalidade em relação às outras é que o indivíduo avaliado, ele tem, né, essa avaliação feita por diversas pessoas com quem ele interage no ambiente de trabalho, incluindo os superiores, que é o gestor direto,
os colegas, que são as pessoas que trabalham no mesmo nível hierárquico, os subordinados, que são as pessoas que se reportam a esse avaliado, os clientes internos ou externos, que são as pessoas que recebem o serviço ou produto do trabalho do avaliado, e a autopercepção, ou seja, o próprio avaliado, ele também participa da avaliação. Portanto, a avaliação de que a responsabilidade da avaliação cabe apenas à própria equipe de trabalho e que ela programa junto a cada uma as providências está incorreta. Por quê? A avaliação de 360 graus, ela é um processo mais abrangente e coordenado, tá? Vamos agora para a questão 44. No que se refere à avaliação de desempenho, julgue os próximos itens. A avaliação de desempenho realizada mediante pesquisa de campo apresenta como vantagens o baixo custo operacional e a celeridade do processo de avaliação. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? Existem várias metodologias para realizar essa avaliação, e entre elas está a pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo, né, ela envolve entrevistas, coletas de dados em loco, diretamente no ambiente de trabalho, para avaliar de forma mais detalhada e contextualizada o desempenho do colaborador. Então, embora a pesquisa de campo forneça informações detalhadas e contextuais que possam enriquecer a avaliação de desempenho, ela não é conhecida por seu baixo custo operacional ou pela celeridade do processo, tá? Na verdade, devido à necessidade de deslocamento dos avaliadores, entrevistas detalhadas e análise minuciosa dos dados coletados, essa abordagem tende a ser mais onerosa, ou seja, mais cara, tá? E demorada em comparação a outras técnicas, como avaliações de desempenho realizadas por outros formulários, padronizados ou software de gestão de desempenho. Ou seja, ele está dizendo aqui que ela é mais barata e mais rápida. E, na verdade, o que a gente está observando aqui é que ela é mais cara e mais demorada. Por isso, o gabarito da questão é errado, tá? Vamos agora para a questão 45. Acerca da gestão por competências e do processo de consultoria interna na gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. A gestão por competências no serviço público deve ser padronizada para todos os cargos, independentemente das particularidades de cada função, de forma a respeitar o princípio da isonomia. Certo ou errado? Errado, né, gente? Quando ela bota independentemente, a gente já acha estranho, né? Então, a gestão por competências, ela é uma abordagem que visa alocar, desenvolver e gerir pessoas com base nas competências necessárias para que a organização alcance seus objetivos estratégicos, tá? Então, no setor público, essa prática ela é essencial para garantir que os serviços sejam oferecidos de forma eficaz e de qualidade às pessoas, tá? Então, o enunciado, ele diz que a gestão por competências deve ser padronizada para todos os cargos, a fim de respeitar o princípio da isonomia. Porém, essa afirmação está incorreta, porque embora a isonomia tenha a ver com a igualdade de direitos, na gestão por competências é muito importante considerar as especificidades de cada cargo, tá? Porque cada função possui diferentes responsabilidades e exige diferentes habilidades e conhecimentos. Então, de acordo com o princípio da gestão por competências, é mais adequado desenvolver modelos de competência específicos para cada cargo que respeitem as particularidades e contribuam para o desenvolvimento profissional individualizado, promovendo assim a eficiência e a efetividade dos serviços prestados, tá? Por isso, a gestão por competências deve ser adaptada e não padronizada, respeitando as especificidades de cada função e promovendo esse desenvolvimento mais alinhado com as necessidades da organização e dos servidores, tá? Vamos para a questão 46. A avaliação de desempenho na gestão por competências centra suas análises nos resultados quantitativos, haja vista a subjetividade dos aspectos qualitativos. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? A gestão por competências ela é uma abordagem que busca alinhar as competências dos colaboradores às necessidades estratégicas da organização. Então, esse modelo, ele vai considerar tanto as competências técnicas, que são conhecidas como hard skills, como as competências comportamentais, que são conhecidas como soft skills, que são cruciais para o desenvolvimento eficaz no trabalho, tá? Então, a avaliação de desempenho, dentro desse modelo, ela é essencial para considerar tanto os resultados quantitativos quanto os qualitativos. Por quê? Os aspectos qualitativos, embora mais subjetivos, eles também são importantes, porque envolvem habilidades interpessoais, como, por exemplo,
a adaptabilidade, a comunicação, tá? Então, eu ignorar esses aspectos seria uma falha na gestão por competências, tá? Por isso, a afirmação de que a avaliação de desempenho na gestão por competências centra suas análises nos resultados quantitativos, haja vista a subjetividade dos aspectos qualitativos, está errada, tá? A gestão por competências, ela não vai se limitar apenas aos resultados quantitativos, ela vai valorizar também os aspectos qualitativos para uma avaliação mais completa e efetiva, tá? Vamos agora para a questão 47. No processo de consultoria em gestão de pessoas, o consultor interno desempenha um papel estratégico e facilita o alinhamento entre os objetivos da organização e as necessidades dos trabalhadores. Certo ou errado, pessoal? Certo, né, gente? Porque a gestão por competências, como eu já trouxe nas questões anteriores, é uma abordagem que busca identificar, desenvolver e alinhar as competências dos colaboradores com os objetivos estratégicos da organização. Então, por outro lado, o consultor interno em gestão de pessoas, ele vai atuar como um facilitador, promovendo a comunicação entre a administração e os funcionários, tá? Garantindo que as políticas e práticas do RH estejam alinhadas com as metas organizacionais e as necessidades dos trabalhadores. Então, segundo esse autor, Ulrich, o papel do consultor interno é crucial para adaptar os recursos humanos às demandas do mercado, melhorando assim o desempenho organizacional. Então, na prática, isso envolve diagnósticos organizacionais, aconselhamento e implementação de soluções que vão beneficiar tanto a organização quanto os seus colaboradores. Então, a questão está correta porque ela descreve com precisão o papel estratégico do consultor interno, que facilita o alinhamento entre os objetivos da organização e as necessidades dos trabalhadores, desempenhando uma função essencial na gestão por competências, tá? O consultor, ele vai atuar como esse mediador e um agente de mudança para identificar essas lacunas de competência e promover os treinamentos e desenvolvimentos necessários sempre visando o alinhamento estratégico, tá? Vamos agora para a questão 48. Mudando um pouquinho o nosso conteúdo em relação à orientação, acompanhamento e readaptação profissionais, bem como a ergonomia e a psicopatologia do trabalho, julgue os itens a seguir. A readaptação profissional garante a manutenção dos vencimentos do cargo originário e não prevê a suspensão de promoções por merecimento durante o período de adaptação. Certo ou errado? Certo, tá? Por quê? Mas por quê, professora? O item está correto porque a readaptação profissional, em muitas legislações, assegura ao servidor a percepção dos vencimentos integrais do cargo de origem, como forma de não penalizá-lo pela incapacidade temporária ou definitiva de exercer as atribuições do cargo anterior. Então, quanto à suspensão de promoções por merecimento, a readaptação por si só pode não prever explicitamente essa suspensão em seu texto legal. A ausência de participação em processo de promoção pode ser em consequência da condição do servidor readaptado e não uma previsão direta na lei de readaptação. Portanto, ao afirmar que a readaptação não prevê a suspensão, a questão está se referindo à ausência de um dispositivo legal que determine essa suspensão de forma direta, focando na garantia dos vencimentos e não na proibição explícita de promoções, tá? Questão 49. Em relação à orientação, acompanhamento e readaptação profissionais, bem como a ergonomia e a psicopatologia do trabalho, julgue os itens a seguir. O laudo ergonômico previsto na NR17 é obrigatório quando a readaptação envolve alterações físicas no posto de trabalho, sendo facultada sua elaboração em casos de ajustes funcionais, como redução de jornada. Certo ou errado? Errado, gente, porque o laudo ergonômico não é somente obrigatório nos casos de readaptação quando envolve alterações físicas do posto de trabalho, mas também quando há ajustes funcionais como redução de jornada. A norma exige a análise ergonômica do trabalho sempre que houver inadequações nas condições de trabalho que possam incapacitar a saúde, a segurança ou o desempenho dos trabalhadores. Isso inclui o que, professor? Inclui os ajustes físicos, organizacionais, como redução de jornada, mudanças nas tarefas, reorganização dos turnos e cognitivos. Então, a readaptação profissional, quando envolve mudança nas atividades ou carga de trabalho,
também exige avaliação ergonômica para garantir que o novo arranjo seja compatível com as capacidades do trabalhador, tá? Vamos agora para a questão 50. Em relação à orientação, acompanhamento e readaptação profissionais, bem como a ergonomia e psicopatologia do trabalho, julgue os itens a seguir. A ergonomia da atividade reconhece que a adaptação do trabalho ao trabalhador deve considerar como prioridade os aspectos físicos, de forma que os cognitivos e emocionais, como tomada de decisão sob pressão e carga mental, sejam considerados apenas se o empregador julgar necessário. Certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? Segundo a ergonomia da atividade, também chamada de ergonomia situada ou ergonomia francesa, ao contrário do que diz o item, ela não prioriza apenas os aspectos físicos, tá? Na verdade, ela valoriza o real da atividade, ou seja, aquilo que o trabalhador de fato faz e não apenas o que está prescrito na tabela, na tarefa. Considera integralmente o ser humano no trabalho, o que inclui os aspectos físicos, como esforço, postura, movimentos repetitivos, os aspectos cognitivos, como atenção, memória e tomada de decisão, os aspectos físicos e psíquicos e emocionais, como carga mental, estresse, pressão de tempo. Então, reduzir a ergonomia apenas a adaptações físicas ignora o trabalho como atividade complexa que exige do trabalhador mais do que a força muscular, porque hoje em dia o sofrimento psíquico no trabalho, a sobrecarga mental, a fadiga cognitiva e os riscos psicossociais são tão importantes quanto lesões por esforço repetitivo. Então, a ergonomia da atividade propõe adaptar o trabalho a todas as dimensões do trabalhador e não apenas a biomecânica. Então, a frase da questão distorce esse contexto, pois relega os aspectos mentais e emocionais a um papel secundário, o que vai contra os princípios da ergonomia contemporânea, tá? Vamos agora para a questão 51. Em relação à orientação, acompanhamento e readaptação profissionais, bem como a ergonomia e psicopatologia do trabalho, julgue os itens a seguir. Na entrevista de acompanhamento, o psicólogo deve avaliar a adesão do servidor ao novo posto, utilizando técnicas projetivas. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? O uso de técnicas projetivas não é indicado como prática padrão na avaliação de adesão ao novo posto de trabalho em entrevistas de acompanhamento. Mas por quê, professora? Porque essas técnicas elas são mais utilizadas em contextos clínicos como objetivos específicos de investigação da personalidade e exigem justificativa técnica rigorosa, além do que elas são aplicadas apenas quando compatíveis com a demanda, que não é o caso aqui. Então, no contexto organizacional de saúde do trabalhador, o psicólogo deve priorizar instrumentos que são mais objetivos, como entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, observação sistemática e outros métodos adequados ao campo, tá? Além disso, o nosso Código de Ética determina que o uso de instrumentos deve respeitar esses critérios técnicos científicos, visando sempre a finalidade da intervenção. Então, o simples uso de técnicas projetivas na entrevista de acompanhamento não se justifica tecnicamente nesse contexto e torna o item incorreto, tá? Questão 52. Julgue os itens que se seguem referentes à segurança psicológica e distúrbios relacionados ao trabalho. Ao constatar, por meio de entrevistas individuais, riscos psicossociais em servidores, o psicólogo está autorizado a recomendar a imediata dissolução da equipe afetada. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? Não é função do psicólogo recomendar a imediata dissolução de uma equipe de trabalho com base em entrevistas individuais, tá? O psicólogo organizacional, ele deve seguir critérios técnicos e éticos e envolver uma análise do contexto, além da escuta qualificada e das intervenções estruturadas e coletivas sempre que possível, tá? Então, a simples dissolução da equipe pode ser uma medida precipitada e inadequada para a situação, que não envolve fatores de risco psicossocial e pode até agravá-los, tá? Além disso, o Código de Ética Profissional do Psicólogo diz que o psicólogo deve basear suas ações em conhecimentos da ciência psicológica e zelar pela qualidade técnica, evitando decisões radicais sem esgotar outras possibilidades de intervenção, como mediação de conflitos, mudança na gestão, ajustes organizacionais, entre outras. Então, recomendar a dissolução da equipe como primeira medida não é conduta ética nem tecnicamente fundamentada, tá? Então, o gabarito da questão 52 está errado. Vamos para a questão 53.
Os trabalhadores diagnosticados com burnout beneficiam-se dos mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para outras doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Certo ou errado? Certo, tá? Mas, professora, por que tá certo? Calma, vou explicar. O burnout, embora ele tenha sido reconhecido mais recentemente como um fenômeno ocupacional e não uma doença médica em si, mas um fator que afeta a saúde relacionada ao trabalho, ele é muito aceito e tratado na esfera trabalhista e previdenciária como uma condição decorrente do estresse crônico do trabalho, porque, inclusive, um dos fatores que faz a gente alinhar os sintomas é o fato dele estar relacionado ao trabalho, né? Então, quando o burnout ele é diagnosticado e comprovadamente relacionado às atividades laborais, o trabalhador tem sim direito a uma série de proteções e benefícios que são, em essência, os mesmos oferecidos para outras doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, tá? A questão é você conseguir comprovar que o burnout tem a ver com o trabalho, tá? Então, a legislação previdenciária e trabalhista não faz uma distinção qualitativa nos direitos básicos entre o burnout, quando reconhecido como ocupacional, e outras doenças que têm sua origem ou são agravadas pelo trabalho. Então, o que muda é a necessidade de comprovação do nexo causal entre a condição de saúde do trabalhador e o ambiente de trabalho, uma vez que esse nexo ele é estabelecido e reconhecido pelo INSS e pela Justiça do Trabalho, em que, nesse caso, os direitos aplicáveis vão ser os mesmos que regem os ambientes de trabalho e doenças ocupacionais em geral. Portanto, a afirmação está correta porque ela diz que, no caso, os trabalhadores que têm burnout se beneficiam com os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para outras doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, desde que o burnout seja devidamente diagnosticado com a sua relação do trabalho comprovada, tá? Vamos agora para a questão 54. O desenvolvimento da segurança psicológica dentro das organizações acontece de maneira natural e é fundamentado no papel da liderança. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? A segurança psicológica não acontece de maneira natural. E embora a liderança seja um pilar fundamental, ela não é o único fator ou uma única base para o seu desenvolvimento, tá? Vamos entender o que é a segurança psicológica. Ela é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que a equipe é um lugar seguro para correr riscos interpessoais. Então, significa que as pessoas se sentem mais à vontade para fazer perguntas, compartilhar ideias, expressar preocupações, admitir erros e serem vulneráveis. A liderança é, sem dúvida, um desses pilares mais importantes na construção da segurança psicológica. Então, líderes que demonstram abertura, que incentivam a participação, que respondem construtivamente aos erros e que criam um ambiente de confiança são essenciais. Eles vão definir o tom e o comportamento esperado. Porém, a segurança psicológica ela é um fenômeno de equipe e organizacional. Então, ela se fortalece quando a liderança e os membros da equipe trabalham juntos para criar um ambiente onde o risco interpessoal é visto como algo normal e necessário para o aprendizado e inovação. Por isso, a afirmação que diz que ela acontece de forma natural e se fundamenta apenas no papel da liderança está incorreto, porque é um processo que requer construção ativa e multifacetada, tá? Questão 55. O psicólogo, ao identificar indícios de assédio organizacional, deve encaminhar o caso imediatamente às instâncias de apuração, sem antes colher evidências ou ouvir outras partes para evitar incorrer em improbidade. Certo ou errado? Errado, tá? Porque, de acordo com as boas práticas profissionais e éticas, o psicólogo deve sim investigar adequadamente os indícios antes de tomar qualquer ação formal. Isso envolve a coleta de evidências e a audição das partes envolvidas, para garantir que qualquer denúncia seja fundamentada e precisa, tá? Em relação a isso, nós temos uma resolução do CFP, que é a Resolução 10 de 2005, ela estabelece que normas para a atuação dos psicólogos no contexto organizacional. Segundo essas diretrizes, é essencial que o psicólogo haja com responsabilidade, garantindo que suas ações não prejudiquem injustamente os indivíduos ou grupos sem evidências concretas, tá? Além disso, a improbidade administrativa, ela tem a ver com ações desonestas ou não éticas no serviço público. Encaminhar um caso sem evidências pode ser visto como imprudente e possivelmente prejudicial, mas não necessariamente como improbidade, tá?
Portanto, a alternativa está confundindo você. Em resumo, é muito importante que o psicólogo siga, sim, um processo apropriado, respeitando os princípios éticos antes de avançar com denúncias formais, tá? Questão 56. O assédio moral. Julgue os próximos itens relativos ao gerenciamento da pluralidade nas empresas. O assédio moral interpessoal ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional da relação com a equipe. Certo ou errado? Certo, tá, gente? Porque o conceito de assédio moral interpessoal tem a ver, sim, com comportamentos repetitivos e abusivos que visam prejudicar, humilhar ou isolar um colaborador no ambiente de trabalho, tá? Esse tipo de assédio ocorre de maneira individual, direta e pessoal e tem como objetivo, muitas vezes, prejudicar ou eliminar o profissional da equipe, exatamente como está descrito no item, tá? Então, segundo estudiosos do tema, tá? Como Lehmann e Irigoyen, o assédio moral, ele pode sim se manifestar de diversas formas, tá? Incluindo críticas injustificadas, isolamento do colaborador ou atribuição de tarefas humilhantes. Esses comportamentos, eles podem impactar diretamente na saúde mental do trabalhador e na dinâmica organizacional. Então, a questão afirma que o assédio moral ocorre de maneira individual, direta e pessoal, tendo como finalidade prejudicar ou eliminar o profissional da relação da equipe, o que está de acordo com a literatura sobre o tema, tá? Então, esse tipo de assédio é algo que é uma questão séria nas organizações, que pode comprometer tanto o bem-estar do profissional quanto o desempenho da equipe como um todo, tá? Questão 57. O psicólogo que identifica conflitos étnico-raciais em equipes de trabalho deve encaminhar os envolvidos para atendimento individual, evitando intervenções coletivas para não ferir o princípio da neutralidade. Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Por quê? Nos grupos e equipes de trabalho, a diversidade pode ser uma fonte de conflitos, mas também de riqueza, tá? Então, o papel do psicólogo é facilitar o diálogo, promover a compreensão mútua e buscar soluções coletivas, respeitando os princípios éticos da profissão. Então, o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ele preconiza que o psicólogo deve atuar de maneira a promover a saúde e o bem-estar coletivo, além de prezar pela justiça social. Então, a afirmação que diz que o psicólogo deve encaminhar os envolvidos está errada, porque a neutralidade não implica evitar situações coletivas. Pelo contrário, em situações de conflitos étnico-raciais, é essencial que o psicólogo atue de forma que encoraje a mediação e entendimento mútuo entre os membros da equipe, tá? Isso pode envolver tanto intervenções individuais quanto coletivas. E aqui trazendo novamente essa resolução número 10 de 2005, ela destaca as ações que promovem igualdade e combatem a discriminação dentro das atuações do psicólogo, tá? Então, a ideia de que as intervenções coletivas ferem a neutralidade, ela está baseada em um equívoco sobre o papel do psicólogo. A neutralidade, ela refere-se ao cuidado em não tomar partido de forma injusta, mas não impede que o psicólogo conduza intervenções que beneficiem todo o grupo, respeitando a diversidade e promovendo um ambiente de trabalho saudável, tá? Vamos agora para a questão 58. O processo de envelhecimento pode trazer mudanças nas relações familiares, especialmente quando um parente idoso recebe diagnóstico de uma síndrome demencial. Considerando as consequências sociais, econômicas e emocionais desse processo de cuidar para a família, julgue os itens a seguir. O cuidado pode proporcionar a união entre os familiares, de modo a reconstruir laços afetivos e reconfigurar a dinâmica familiar, apesar das dificuldades psicossociais, físicas e culturais envolvidas. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? O envelhecimento populacional é algo que está acontecendo. Muitas famílias têm o caso de ter um membro idoso com demência, tá? E existem muitos desafios. Então, é muito importante que a família se adapte a essas novas responsabilidades. E segundo a OMS, quando a gente tem um apoio familiar, né, um apoio emocional, é muito importante para que os idosos se sintam mais fortalecidos. E os cuidadores também devem, né, fortalecer esses laços familiares em meio às adversidades. Então, a afirmativa está correta, porque o processo de cuidado, apesar das dificuldades, pode sim servir como um ponto de reaproximação e fortalecimento dos laços afetivos, tá? Questão 59. O processo de envelhecimento pode trazer mudanças nas relações familiares, especialmente quando um parente idoso recebe diagnóstico de uma síndrome demencial.
O cuidado costuma gerar ao cuidador sobrecarga física e emocional. Certo ou errado? Certo, né, gente? O cuidado, especialmente quando é uma atividade contínua e intensa, como no caso de cuidadores familiares ou profissionais que lidam com situações desafiadoras, frequentemente resulta em sobrecarga física e emocional para quem cuida. É por isso que é muito importante que os cuidadores também recebam apoio, tá? Em vários locais, como grupos de apoio e aconselhamento psicológico, para também terem as suas necessidades atendidas, tá? Questão 60. O impacto da sobrecarga do cuidado familiar do idoso na vida do cuidador independe do papel social que o idoso exerce na família durante o processo de restabelecimento de sua saúde. Certo ou errado? Errado, tá? Por quê? O impacto da sobrecarga no cuidador está, sim, relacionado ao papel social do idoso na família. Por quê? O idoso era visto e se posicionava antes da síndrome demencial. Isso influencia, né? O modo como isso acontecia influencia diretamente como a família vive o processo do adoecimento. Por quê? Porque se o idoso era o provedor financeiro, a perda dessa função pode causar impacto econômico significativo, tá? Se era o referencial emocional ou a autoridade da família, sua perda de autonomia pode gerar sofrimento emocional e conflitos familiares. E se era ativo socialmente, o isolamento pode afetar toda a rede familiar, tá? Vamos agora para a questão 61. A demência é uma doença crônica que causa impacto sobre a qualidade da vida do idoso e da família. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? Como eu já trouxe na outra questão, a demência ela é uma condição neurológica crônica que ela é progressiva e irreversível, que afeta principalmente a memória, o pensamento, o comportamento e a capacidade de realizar atividades diárias. Conforme o DSM-5, a demência ela é classificada como um transtorno neurocognitivo maior, que pode ser causado por doenças como Alzheimer, Parkinson, entre outras. Então, a alternativa está correta, porque reconhece que a demência é uma doença crônica que impacta negativamente a qualidade de vida tanto dos idosos quanto de suas famílias. Isso se dá não só pelo desafio médico em relação ao idoso, mas também pelas próprias dificuldades enfrentadas pela família em lidar com essas demandas emocionais e financeiras associadas, tá? Então, a literatura científica, ela mostra que o impacto da demência tem sim, né, algo de forte importância para os familiares e trazem, né, a importância do suporte adequado para melhorar a qualidade de vida tanto dos idosos quanto da sua família, tá? Ainda falando sobre o processo do envelhecimento, questão 62. Estudos mostram que o cuidado com a pessoa idosa e o auxílio nas tarefas de vida diária normalmente ficam a cargo de apenas uma pessoa da família, em geral uma mulher. Certo ou errado? Certo, né, gente? Porque a gente observa que o envelhecimento é uma fase natural da vida que pode trazer muitas mudanças no contexto familiar. No caso dos idosos com diagnóstico de síndromes demenciais, os desafios se tornam ainda mais complexos, exigindo cuidados contínuos que impactam as dinâmicas financeiras, emocionais e sociais do núcleo familiar. Então, segundo, né, o enunciado, os estudos mostram que a responsabilidade pelo cuidado diário do idoso geralmente recai sobre uma única pessoa, frequentemente uma mulher. Isso reflete os padrões culturais e sociais que ainda predominam, onde o cuidado é tradicionalmente associado ao papel feminino, tá? Então, essas pesquisas e dados sociológicos corroboram para a afirmação de que nas famílias o papel do cuidador é muitas vezes assumido por uma única mulher, seja ela filha, esposa ou nora. E esse fenômeno é muito observado em relação às questões de desigualdade de gênero e distribuição de responsabilidades domésticas, tá? Questão 63. A respeito da atuação do psicólogo em políticas públicas e programas sociais, julgue os itens seguintes. Ao atuar em políticas públicas voltadas a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, o psicólogo deve lançar mão de estratégias para que o paciente resgate desejos, ressignifique experiências de vida e construa novas subjetividades. Certo ou errado? Certo, né, gente? Porque ao atuar em políticas públicas, principalmente em relação a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, o psicólogo deve sim lançar mão de estratégias que favoreçam o resgate de desejos e projetos de vida, ressignificação de experiências e construção de novas subjetividades. Essa abordagem ela está alinhada com a perspectiva humanizada e não patologizante a respeito da singularidade do sujeito e do seu contexto social e histórico. E ela também está de acordo com os princípios de redução de danos e de acordo com as políticas de saúde mental e atenção psicossocial, tá? Questão 64, lembrando que estamos já finalizando essa live, tá?
para que atue de maneira adequada em políticas públicas e em programas sociais, o psicólogo deve ter uma compreensão dos problemas sociais centrado no indivíduo a partir de suas experiências de vida e reflexões individuais. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? A atuação em políticas públicas, ela faz com que o psicólogo ele tenha que adotar uma perspectiva sistêmica e contextual, reconhecendo que os problemas sociais têm raízes em fatores econômicos, sociais, culturais e políticos. Então, a psicologia comunitária, ela vai enfatizar justamente a importância de compreender a interação entre o indivíduo e o meio social. E segundo o Conselho Federal de Psicologia, o profissional ele deve considerar essas condições antes de intervir nesses contextos comunitários. Então, a alternativa está errada, porque uma abordagem centrada apenas no indivíduo não é suficiente para atuar de forma eficaz em políticas públicas e programas sociais. É necessária essa visão mais ampla, tá? Questão 65. No manejo interdisciplinar, interinstitucional e intersetorial de casos de uso abusivo de álcool e outras drogas, é fundamental o papel do psicólogo no processo de escuta do indivíduo e na compreensão e desconstrução de estigmas e patologizações. Certo ou errado? Certo, né, gente? Porque nesse caso aqui, a atuação do psicólogo nesses programas sociais, especialmente no uso de substâncias, é multifacetada e de grande importância, porque ele vai atuar de forma a proporcionar uma visão mais humanizada e integral do indivíduo, focando na pessoa e não no seu problema. Isso envolve educar a comunidade, os próprios profissionais e o indivíduo sobre as causas multifatoriais do uso de substâncias e os múltiplos tratamentos disponíveis. Então, em resumo, o psicólogo, ele vai atuar buscando o enfrentamento do uso de substâncias como um agente transformador e, através da escuta e da desconstrução de estigmas, vai contribuir para a construção de abordagens mais eficazes, humanas e integradoras. Questão 66. Julgue os próximos itens relativos aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, bem como a atuação do psicólogo na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência sexual. A intervenção do psicólogo deve ser contextualizada e não restrita aos impactos individuais da violência sexual, abrangendo todos os sujeitos envolvidos, até mesmo o agressor. Certo ou errado? Certo, né, gente? Por quê? O ponto central aqui é a questão da intervenção contextualizada. Isso significa que o psicólogo não deve focar apenas nos impactos individuais da violência sexual sobre a vítima. Ao contrário, ele deve considerar todo o contexto que inclui outros sujeitos envolvidos, como a família, a comunidade, inclusive o agressor. Essa abordagem ela é importante porque a violência sexual é um fenômeno muito complexo e ele, se focasse apenas na vítima, corre o risco de negligenciar fatores que são importantes nesse ciclo da violência. Então, a intervenção sistêmica ela é essencial e o gabarito está correto ao reconhecer a necessidade de uma intervenção que compreenda todos os aspectos e atores envolvidos. Lembrando que isso está de acordo com o nosso ECA, tá? Vamos agora para a questão 67, lembrando que estamos finalizando as nossas questões, tá? Julgue os próximos itens relativos aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, bem como a atuação do psicólogo na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência sexual. É direito fundamental de crianças e adolescentes, salvo aqueles em programa de acolhimento institucional, participar de programa de apadrinhamento, que consiste em estabelecer e proporcionar vínculos para fins de convivência familiar e comunitária desse segmento da sociedade, além de colaborar com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, cognitivo e educacional. Certo ou errado? Errado, tá? Por quê? O apadrinhamento é para crianças e adolescentes institucionalizados. Então, temos algumas observações aqui. Terá prioridade crianças ou adolescentes como remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção. Pessoas jurídicas podem apadrinhar. E, segundo o artigo 19 do ECA, a criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento, tá? Então, o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Vamos agora para a nossa questão 68, tá? O atendimento à criança ou adolescente vítima de violência sexual
deve focalizar a identificação de fatores de risco e proteção, os aspectos emocionais, físicos e mentais da vítima e a ressignificação da situação de violência sexual, buscando se compreender elementos transgeracionais, culturais, sociais e familiares. Certo ou errado? Certo, tá, gente? Porque o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência é uma área extremamente delicada e complexa que exige uma abordagem integral e sensível. É necessária a identificação de fatores de risco e proteção, verificar os aspectos emocionais, físicos e mentais da vítima, trabalhar a ressignificação da situação de violência sexual, compreender os elementos transgeracionais, culturais e familiares. Portanto, o atendimento deve ser holístico, considerando a vítima em sua totalidade e em seu contexto, buscando não apenas a reparação imediata, mas também a promoção da saúde mental e o fortalecimento de sua autonomia e resiliência. Vamos para a nossa penúltima questão, tá? O atendimento psicológico à criança ou adolescente vítima de violência sexual envolve um conjunto de procedimentos técnicos especializados prestados de forma setorizada por uma rede de psicólogos que compartilham da mesma abordagem teórico-metodológica. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? Sugere que o atendimento é realizado de maneira setorizada e que os psicólogos devem adotar a mesma abordagem teórico-metodológica. Na prática, isso não é verdade, porque o atendimento deve ser interdisciplinar, integrando diferentes áreas do conhecimento e práticas profissionais para assegurar um cuidado mais holístico e adequado às necessidades específicas de cada caso, tá? Além disso, o conceito de atendimento integrado, ele é sustentado por diretrizes e protocolos como a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que enfatizam a importância da articulação entre diferentes serviços e profissionais de saúde, assistência social, educação e justiça. Portanto, a alternativa está errada, porque a colaboração em rede é essencial e a diversidade de abordagens enriquece o atendimento, garantindo que as necessidades das vítimas sejam atendidas de forma mais completa e eficaz. Vamos agora para a nossa última questão. Em função do sigilo profissional, é resguardado ao psicólogo o direito de abster-se de notificar ou denunciar casos de violência sexual contra criança e adolescentes aos órgãos competentes, caso pretenda evitar a revitimização. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Por quê? O psicólogo, ao atuar na proteção de crianças e adolescentes, deve seguir as diretrizes do ECA, tá? E do Conselho Federal de Psicologia. E, segundo o nosso conselho, né, no nosso código de ética, o sigilo, ele é um princípio, mas ele não é absoluto, tá? Segundo o artigo 13, esse é um artigo muito importante para vocês lembrarem para a sua prova, tá? Os profissionais devem notificar casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, incluindo violência sexual. Então, a questão está incorreta, porque o psicólogo não pode abster-se de notificar casos de violência sexual sobre o argumento do sigilo, tá? A prioridade é a proteção da criança ou do adolescente e não o cumprimento o não cumprimento da notificação pode acarretar em consequências éticas legais, tá? Então, ó, a resolução número 10 de 2005, ela orienta que, mesmo diante do sigilo, o profissional deve sim comunicar às autoridades competentes, priorizando a proteção do menor. Então, ó, atenção aqui para vocês, tá? Preste atenção nas palavras-chave como sigilo e notificação. Verifique sempre se a situação apresenta, tá, uma situação conflitante com os direitos fundamentais e diretrizes legais como o ECA, porque isso ajuda você na resolução da questão, tá? Então, gente, estamos finalizando, né, a nossa aula. Estamos aqui fazendo um convite para você, fizemos todo esse conteúdo voltado, mas se você ainda tiver, né, uma necessidade maior, estamos aqui com um pré-edital para vocês. Esse curso aqui, vocês podem entrar em contato com o nosso atendimento personalizado, tá? Também Facebook e Instagram são os nossos canais de atendimento. Caso vocês queiram adquirir, lembrando que esse é um conteúdo recheado de dicas, bizus e muitos conteúdos para ajudar na sua aprovação, tá? Então, estamos finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E quem quiser seguir a minha rede social, estou aqui à disposição, tá? Então, espero que vocês realmente tenham aprendido. Se tiver ficado alguma dúvida, podem entrar em contato que eu estou à disposição. Então, é isso, um abraço, bons estudos e bom descanso.